São José de Anchieta. Nasceu no dia 19 de março de 1534, no dia de São José. Durante sua infância, recebe dos pais uma educação profundamente cristã. Também foram eles que o instruíram em suas primeiras letras. Aos 12 anos, seus pais o enviam a Portugal para estudar no Colégio de Artes. Ainda adolescente, consagra-se inteiramente aos cuidados da Virgem Maria. Na igreja dos jesuítas, São José de Anchieta serve como coroinha em todas as missas que pode, chegando a frequentar até 8 missas diárias. A fama da nova ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, se espalha por toda a Europa através do testemunho de seus primeiros missionários, como Francisco Xavier e tantos outros, que partem com um alforje repleto de sementes do Evangelho para semeá-las nos novos mundos. Deste modo, a Companhia de Jesus faz arder o coração do jovem José e este não atrasa sua resposta. Aos 17 anos, Anchieta abraça com todo entusiasmo aquele novo carisma que despontava na igreja e no mundo. O jovem José torna-se jesuíta. Inspirado pelas cartas dos missionários Francisco Xavier e Manuel da Nóbrega, que escrevia ao provincial de Portugal dizendo que se tivesse algum jesuíta doente, poderia enviar para o Brasil, porque aqui o clima era bom e todos ficariam curados. Aconteceu que São José acabou melhorando e se curando durante a viagem. Como era o caso do jovem de 19 anos ainda seminarista, José de Anchieta, na terceira leva de jesuítas destinados ao Brasil, embarca rumo ao nosso país. E ao despedir-se dos seus familiares, ele diz: adeus, nos vemos no céu. No dia 13 de julho de 1553, após 2 meses de viagem, chega a Salvador aquele jovem outrora enfermo que se tornará o apóstolo do Brasil. José de Anchieta demonstra dotes extraordinários. Tinha muita facilidade com as línguas, chegou a estudar e dominar o tupi a ponto de escrever a gramática deste idioma, isso aos 22 anos. Foi o primeiro livro de gramática do tupi do mundo. Com isso, pôde se comunicar com maestria com os índios e evangelizá-los. Ao largo dos 44 anos de Anchieta no Brasil, não faltaram dificuldades na vida do missionário. Já com 29 anos, se oferece como refém em nome de um tratado de paz. Naquele local, Anchieta experimenta um dos momentos mais difíceis de sua vida. Recebe frequentes ameaças de morte, tentações contra a castidade e sente imensa solidão. Através de sua alma artística, promete compor um poema com quase 6.000 versos para narrar a história da Virgem Maria, o maior da história na língua latina até hoje. Escreveu cartas que se tornaram relevantes para a história do Brasil. Por todos esses portentos, Anchieta, além de ser considerado o pai do teatro e da literatura brasileira, é ainda estimado como o primeiro promotor da cultura no Brasil. Foi professor, poeta, teatrólogo, gramático, botânico, fundador de cidades, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo, e muito mais, porque sempre conservou a oração constante, a devoção, a caridade, a mansidão, a obediência, a humildade, a pobreza, a ordem, a disciplina, a castidade, a paciência e principalmente a confiança em Deus. Já nos últimos momentos de vida, mesmo com enfermidade bastante avançada, não permitia que esta o impedisse de servir. Nas suas últimas horas, ainda se levantou do leito para preparar um remédio a um companheiro que estava enfermo. E quando dava seus lentos passos para servir seu irmão, sofreu um ataque que pôs fim à sua vida. Estava com 63 anos. Era o dia 9 de junho de 1597. Ao receber essa triste notícia, aqueles a quem o padre Anchieta havia por toda a vida servido, protegido e defendido, aclamavam: morreu nosso pai, o que nos amava como filhos, o que deu a vida por nós. O corpo de José de Anchieta foi levado até Vitória,
onde foi sepultado. Durante a missa de corpo presente foi aclamado pelo bispo Dom Bartolomeu, apóstolo do Brasil. Foi sepultado com um crucifixo em uma das mãos e uma imagem de Nossa Senhora da Conceição na outra. No dia 22 de junho de 1980, Papa São João Paulo II declarou bem-aventurado. E em 3 de abril de 2004, após mais de 4 séculos de espera, Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história, canonizou o jovem canário que veio ao Brasil aos 19 anos e plantou o nome de Cristo no coração da nossa nação. Deus favoreceu José de Anchieta com inúmeros dons e, através da sua oração, muitos alcançaram milagres. São incontáveis os testemunhos de pessoas que presenciaram fenômenos de levitação, luzes e música celestiais quando orava e celebrava a missa. Os índios até o apelidaram de Caribebê, que em tupi significa homem de asas, porque andava quilômetros em apenas alguns segundos. Outro notável prodígio era a obediência que os animais selvagens lhe tinham, serpentes, onças. Os índios se maravilhavam tanto com tais portentos que o chamavam também de Pajé Guaçu, que significa Pajé Maior, o mais poderoso. As curas milagrosas de doentes eram constantes em sua vida, como por exemplo aconteceu em 1588 na cidade de Caripina, Espírito Santo, a cura do menino Estevão Machado, mudo de nascença. E em 1591 aconteceu a cura do índio Suaçu, que tinha uma deficiência motora e passou a caminhar normalmente depois do clamor infalível de Anchieta aos céus. Além de ressuscitar mortos e entre muitos outros milagres. Durante mais de 4 séculos depois de sua morte, inúmeras pessoas recorrem a São José de Anchieta para pedir e agradecer por graças alcançadas. Hoje, ao lado de Deus e de sua tão amada Virgem Maria, São José de Anchieta continua pedindo por todos os que invocam com fé, especialmente por seus filhos brasileiros que tanto amou. Hoje podemos dizer: São José de Anchieta, rogai por nós.